Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal A Ótica do Dinheiro. Eu sou David Guedes, economista, especialista em montagem de carteira de investimentos, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre debêntures. Eu vou mandar a real aqui e vou explicar para você porque eu não invisto mais em debênture, isso já tem um bom tempo. Antes de tudo, caso você ainda não seja inscrito no canal, esse tipo de assunto te interesse de fato, aproveita para fazer isso, se inscreve, ativa o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E já aproveita que está aí perto também e deixa o seu like, isso nos ajuda bastante aqui no canal. Sem mais delongas, vamos falar então das debêntures. O que são debêntures, afinal de contas? Você muito provavelmente, se tem conta em uma corretora, já se deparou com alguma oferta de debêntures, seja no aplicativo da corretora, seja o seu assessor de investimentos oferecendo, gerente do banco, alguém em algum momento, se você investe já há algum tempo, te ofereceu debêntures, você já deve ter visto esse mecanismo para investir, talvez não entenda, talvez sim, enfim, vou explicar brevemente o que é uma debênture. Ela nada mais é do que um empréstimo para uma empresa privada, ou seja, como todo empréstimo a uma empresa ou ao governo, se trata de renda fixa. Nós temos os títulos públicos, temos CDBs, LCIs, LCAs, e a debênture também é uma forma de investimento, aplicação em renda fixa, que nada mais é que você pegar o seu dinheiro que está lá em tese parado ou em outro lugar, achar que tem uma rentabilidade maior ali para emprestar ele, você vai na prática alugar o seu dinheiro. Ele estava ali ocioso, você aluga ele para alguém, recebe em troco uma rentabilidade, um juro sobre isso, né? um valor, uma remuneração por esse aluguel, e no final desse contrato você recebe também o valor total. Os juros podem ser lá no final, podem ser durante, enfim, você vê isso nas características do investimento. Nas próprias debêntures nós temos características diversas aqui, tanto o recebimento lá no final, como o pagamento de juros semestrais, mensais, enfim, tem uma série de políticas, inclusive mecanismos bem confusos aqui quando se trata de debênture, coisas que as pessoas não olham, não prestam atenção. Meu papel aqui é expor algumas coisas para você, caso você ainda não saiba, manifestar minha opinião sobre as debêntures. Então, primeiro ponto que nós temos na debênture: ela não é tão segura quanto um título público e também não é tão segura quanto um título privado, um título bancário, por exemplo. Porque quando você vai lá e empresta o seu dinheiro para o banco num título de CDB ou numa LCI ou numa LCA, você tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito para até R$250 mil aplicados por CPF por instituição. Então, se você tem lá R$200 mil em um CDB e aquele banco pro qual você emprestou eventualmente der o calote ou quebrar, por exemplo, você pode acionar o FGC. Se é menos de 250 mil, aqui nesse exemplo 200 mil, você simplesmente tem a cobertura do FGC, acionando ele, você reaver aquele valor que você tinha emprestado, mais os juros contabilizados até a data da solicitação, a data do anúncio ali, e tá tudo certo. Na debênture não é assim que funciona. No caso da empresa para qual você emprestou passar por alguma dificuldade muito grande financeira, der o calote, ou mesmo pedir uma recuperação judicial, pedir falência, você pode, dentre outras coisas, não só atrasar o seu pagamento, como principalmente perder todo o valor que você investiu sem ter, inclusive, a quem recorrer. Ah, David, mas o assessor me falou que tem garantias dessa debênture. Sim, existem garantias diversas em debêntures, tá? Existem, inclusive, garantias quirografárias que na prática não vão te levar a receber nada, né? Quem já passou por algum processo assim de ter que acionar as garantias, se estava lá como quirografário, muito provavelmente não recebeu nada. Infelizmente é assim que funciona. Uma debênture, ela pode sim ter garantias reais, em alguns casos isso acontece. Se ela tem garantias reais, isso ajuda o investidor, não é uma garantia total de que ele vá conseguir recuperar todo o patrimônio que investiu mais a rentabilidade, mas ajuda muito no aspecto de garantia. Mas várias delas não têm garantia real também, e as políticas aqui das debêntures, como eu falei, são diversas. E você, para saber exatamente quais são as garantias, qual é a política da debênture, o que a empresa está te propondo ali para pegar o seu dinheiro emprestado, você vai precisar ler um documento chamado prospecto, e o prospecto tem dezenas e dezenas de páginas, às vezes centenas de páginas, e no final das contas ninguém lê esse documento. Nenhum investidor que eu conheço que investe em debêntures lê esse documento ou já leu esse documento por completo, e no final das contas, se o pior acontecer, ele acaba ficando sem o dinheiro, mesmo achando num primeiro momento, parecendo que ele tinha as devidas garantias. Então, só aí nós já temos dois pontos: primeiro do lado do risco, segundo do lado da complexidade. Vamos lá para outro ponto que me faz não gostar muito de debêntures. Isso até é uma coisa óbvia que eu vou falar aqui, mas as maiores rentabilidades estão com aquelas empresas que estão passando muitas vezes sérias dificuldades
financeiras. Elas estão com um risco muito grande de calote. Muitas delas já não conseguem pegar dinheiro emprestado com as instituições financeiras, por exemplo, e você, meu amigo, não é mais esperto do que o banco. Se o banco não está mais emprestando dinheiro para aquela empresa, é porque ele está vendo um risco muito alto dela dar algum calote. E aí, na maioria das vezes, os investidores só olham aquela rentabilidade e falam, nossa, olha, ela está pagando X mais inflação, ou ela está pagando X% pré-fixado. Eu vou nessa debênture aqui porque já começa a visualizar quanto vai ganhar lá no final, ignorando o fato de que para receber aquela rentabilidade alta de fato, às vezes bastante atrativa, ele tem que correr um risco muito maior do que o equivalente àquela rentabilidade. Aí nós temos de um lado a rentabilidade muito atrativa e do outro lado o risco de crédito significativo dessas empresas. No final das contas, não vale a pena. Outro problema que nós temos na debenture é a falta de liquidez. Quem já passou por precisar vender uma debenture e sair dela antes do vencimento sabe bem do que eu estou falando. Na prática, para se desfazer dela, você vai ter que ir para o mercado secundário e convencer algum investidor a ficar com a sua debenture. Você fala, olha, eu não estou topando mais esse risco aqui, eu preciso que você tope ele exatamente por essa rentabilidade. Basicamente é isso, sem contar que a corretora vai ficar com uma parte para isso, ou seja, via de regra você tem uma penalização para sair da debenture no meio do caminho e não é tão simples assim se desfazer dela. Em compensação, quando a gente compara com outra aplicação aqui de renda fixa bastante popular e muito boa por sinal, que é no Tesouro Direto, os títulos públicos, você tem uma liquidez muito maior. Se você quiser sair de um título público de um dia para o outro, é super tranquilo, você simplesmente se desfaz desse título a mercado, né? No mesmo dia você consegue vender ele tem muita liquidez, então você não tem esse problema que tem nas debentures. Um outro ponto, as debentures têm o famoso risco de renda variável, retorno de renda fixa, que é, na verdade, o pior dos dois mundos, né? Eu pego aqui o risco mais alto da renda variável, mas eu não tenho potencial de retorno da renda variável. E eu pego aqui da renda fixa o retorno limitado, né? Que é uma característica da renda fixa, mas eu corro um risco maior para poder ter esse determinado retorno, que não é um retorno como o retorno das ações. Então, isso também é um problema. E aí você pode dizer, David, mas eu vou pegar debentures aqui de empresas muito sólidas, AAA, etc, etc. Bom, essas empresas não costumam pagar rentabilidades tão elevadas assim. Tem um prêmio relativamente pequeno sobre o Tesouro Direto ou os outros títulos de renda fixa cobertos pelo FGC, por exemplo. E, além disso, se você analisar a longo prazo, o retorno que as ações dessas empresas trouxeram é maior. Eu não estou falando aqui que você não tem que diversificar, você tem que ter renda fixa e renda variável. Mas comparando aqui o risco especificamente da debenture com uma ação versus o retorno que cada uma delas pode dar, eu enxergo um potencial muito maior de retorno nas ações. Isso se reflete no histórico do preço das boas ações aí que tem debentures, por exemplo, do que se nós formos comparar em todos os períodos, pegar, por exemplo, os últimos 10 anos de retornos de debentures dessas empresas. E só para complementar, se você tem essas boas empresas, essas boas ações na carteira, você também já tem uma exposição a elas, ao risco delas, né, com as ações. E aí você vai se expor também ao risco delas com as debentures. Seria também uma sobreposição de carteira e não exatamente uma diversificação. Então isso também é um lado negativo. E eu sei que se você tem debentures na carteira, você já deve estar a essa altura dando pulos aí, deve estar muito raivoso, se é que ainda não saiu do vídeo. Mas entenda uma coisa, nós temos alguns vieses. O que me fez mudar de opinião foi simplesmente fazer uma análise completa do que é uma debenture, o que ela me entrega e se ela faz sentido ou não faz sentido dentro da minha carteira. E eu cheguei à conclusão de que não. Para conseguir chegar a essa conclusão, eu precisei aceitar outras ideias, fazer uma análise mais profunda, etc, etc. Se eu ficasse preso simplesmente numa ideia, porque uma vez eu investi em debenture e agora eu tenho que investir sempre, né, dentro desse viés ou sem admitir algum eventual erro, eu simplesmente continuaria investindo em debenture mesmo que para minha carteira não fizesse sentido e não faz. Ou seja, na prática, a longo prazo eu estaria deixando dinheiro na mesa. Um outro ponto para você prestar atenção é que muito provavelmente você investiu em uma debenture porque o seu assessor de investimentos recomendou ou porque você viu muitos influencers falando muito bem de debentures. Você precisa entender também que muitas dessas pessoas recebem dinheiro para falar, né, dinheiro das corretoras. Os assessores, por exemplo, tem ali nas debentures, às vezes naquelas piores, uma comissão ainda mais gorda ali, eles não estão tão preocupados com o seu retorno nos próximos 7, 8, 10 anos, e sim com aquilo que eles vão receber no próximo mês. E eu não vejo nada de errado nisso, não tenho nada contra, mas você precisa como investidor entender o papel de cada um,
e por que as pessoas fazem X ou Y e tomar suas próprias decisões com base em premissas sérias. E por fim, um outro ponto que não me agrada muito em debenture é a questão da diversificação. Você não tem uma possibilidade tão grande como deveria para diversificar em debentures. Isso é o problema de muita gente, porque aquelas que mais pagam, por exemplo, como eu falei, são aquelas que duram mais, que são mais arriscadas também em termos de risco de crédito, mas também são aquelas que exigem um aporte maior. E quando exige um aporte maior, eu cansei de ver gente investindo lá 30%, 40% do patrimônio, às vezes em uma única debenture. Esse cara está correndo um risco que ele não faz ideia. E mesmo que você tenha um patrimônio maior e consiga diversificar, por exemplo, em 10 debentures, o que a maioria das pessoas não faz, diga-se de passagem. Se uma delas quebrar, já vai fazer com que as outras 9 não tenham valido a pena em termos de rentabilidade. Teria sido melhor, muito provavelmente, você investir lá no Tesouro Direto, alguns CDBs e etc. E para quem fala que isso é muito difícil acontecer, nós temos 2 exemplos aí de debentures que vendiam a rodo. As corretoras venderam muitas debentures da Light e da Rodovias Tietê nos últimos anos, 2 que deram calote. Para ficar só em 2 exemplos, a gente tem vários outros aí de empresas menores, mas essas eram bem comuns. Muita gente que tem uma carteira de debentures tem debentures dessas 2 e simplesmente ficou a ver navios. E só para encerrar aqui, além de pedir a sua opinião, deixa ela aqui nos comentários o que você pensa sobre debentures, se você tem debentures na carteira, se não, o que você achou de tudo isso que eu falei no vídeo. Eu quero deixar claro também que você é livre para investir no que quiser. O meu papel aqui é simplesmente expor alguns fatos aqui para você, o que eu enxergo sobre debentures, porque para mim elas não fazem sentido e porque eu particularmente não invisto mais em debentures. Dito isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.